Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E nessa semana vamos acompanhar o texto bíblico que está aí no relato em suas mãos. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versinhos 41 a 46, capítulo 19, versos 1 a 18. E no livro Ungidos, que é a nossa leitura complementar para ajudar a gente a entender os detalhes da história bíblica, você pode acompanhar aí os capítulos 12 e 13. Muito bem, continuamos então a história de Elias, profeta Elias, no alto da montanha, uma fé inabalável, impressionante. E essa semana, então, agora a gente vai estudar sobre a dúvida no vale, do alto da montanha para o vale, e a gente aprende que a nossa vida é assim mesmo, de altos e baixos, não é? Após Elias alcançar, então, a impressionante vitória para o Senhor no Monte Carmelo, a terrível rainha Jezabel decreta sua morte. Veja que enfrentar os profetas de Baal não foi algo que amedrontou Elias, Ele até tirou um sarro, vamos dizer assim. Grita mais alto para o Deus de vocês, quem sabe Baal está dormindo. Corajoso Elias. Mas, num momento da vida, ele foge para salvar a sua vida e isso leva ao desespero. Como pode, Elias, ele acreditava que era o único adorador do Deus vivo que havia restado em Israel. E ele ficou tão desanimado, gente, que desejou a própria morte. Está o relato aí na sua Bíblia. E o interessante é que Deus enviou um anjo para acalmá-lo nessa hora tão difícil, que fala com a sua voz mansa e suave, para Elias ter a certeza de que ele não estava sozinho. A história de Elias nessa semana enfatiza o fato, olha só, preste atenção nisso, de que todos os seguidores de Deus passarão por momentos de desânimo e desespero, assim como experiências no alto da montanha, como foi a vitória de Elias no Monte Carmelo, A palavra de Deus é um guia seguro para a gente, para nos ajudar a seguir o Deus verdadeiro, que nos ajuda a passar pelos momentos de crise que fazem parte da experiência cristã. Tem gente que pensa que por sermos cristãos não passamos por tristeza, desânimo ou depressão. Se engana. Jovens, adultos, adolescentes, crianças que ouvem o adolescente, idosos, prestem atenção. Nós precisamos saber que os momentos de desencorajamento não são prova de que a nossa fé é falsa, ou que nós somos maus cristãos. Mas preste atenção, são oportunidades de crescimento espiritual. Portanto, nessa semana, nós devemos saber o seguinte, que os altos e baixos são parte da nossa vida cristã, e a gente vai entender melhor isso, diferenciando a depressão clínica da tristeza momentânea. Inclusive, os dados mostram a realidade do mundo em relação à depressão. Por exemplo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, gente, 30% da população mundial um dia vai ser acometida pela depressão. Então, é algo real. No Brasil, são mais de 2 milhões de casos por ano de pessoas que entram em depressão. E a história dessa semana vai nos levar a entender o que aconteceu com Elias, que entrou em depressão. Vamos entender, inclusive, a diferença, da tristeza momentânea, como eu disse, da depressão, que interfere na vida em todos os aspectos. E é interessante a gente estudar junto, porque eu fui acometida de depressão no ano de 2003, faz muitos anos, mas eu achava que depressão é coisa de quem não ama a Deus de verdade. Não é possível, quem não tem fé suficiente. Até Deus permitir que eu passasse por isso, para quem sabe hoje estar falando com conhecimento de causa com você. Depois eu vou dizer o que aconteceu, o que me levou à depressão, a conversa com o médico, E o que aconteceu com Elias nessa semana também a gente vai entender.
que o levou à depressão. Nós precisamos entender que Deus também está conosco quando estamos para baixo, viu? E vamos desenvolver algumas estratégias para nos ajudar a fortalecer a fé durante os momentos de desencorajamento. Eu desejo que você esteja comigo nessa semana para que essas estratégias vindas da direção de Deus, né? Ele mostrando na história de Elias que somos humanos, frágeis, precisamos de força em momentos de dificuldades. E ele dá o caminho, tá? Ele dá as orientações e dá as melhores estratégias. Vamos pedir que Deus nos ajude, então. Vamos orar, onde quer que for, se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos conversar com Deus, terminando a adolescente de hoje. Bondoso Deus, bendito Pai, muito obrigada, porque o Senhor deixou essa história de Elias, não só da vitória dele, do momento de triunfo, mas também do momento de dúvida, de dificuldade, de tristeza, de desânimo e depressão, como nós vamos aprender nessa semana. Eu sei que existem muitos que ouvem o adolescente no Brasil e fora do Brasil, que quem sabe estão passando por depressão, conforme apresentam os dados da realidade mundial e no nosso país. Neste momento eu venho te pedir que nós possamos estar ligados ao Senhor para sabermos como sobrevivermos e sermos curados deste mal que coloca a gente para baixo, Senhor. Obrigada porque o Senhor me curou e o Senhor nos ensina como viver nessa circunstância. Queremos ouvir do médico dos médicos, do nosso Pai. Por isso nos entregamos em Tuas mãos nesta semana, agradecidos por Tuas receitas escritas e deixadas para nós. Te louvamos então, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o adolescente de hoje, lembrando de dar um pulinho no nosso canal do YouTube, que tem áudios anteriores e tem os áudios da semana também, tá? Vai fazer a diferença para a vida de outras pessoas que precisam conhecer mais do nosso Deus de amor, nosso Deus que cura, viu? Um grande abraço para você, não se esquecendo que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.